Amém. Amém, Obrigado, pastor. Cristina. Amém. Glória a Deus. Amados, eu gostaria de convidar você neste momento para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 36, tá? Mateus, capítulo 9, versículo 36. Nós sabemos que compaixão é uma palavra muito importante na vida cristã. E o tema que nós escolhemos é justamente para ativar essa compaixão no coração da igreja, de cada um de nós. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, para a gente começar a compreender melhor a visão do reino, a visão celular, que tem como objetivo, através da vida de cada crente, como sacerdote do Senhor, para levar o evangelho às pessoas, né? Então vamos lá, abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 9, versículo 36, quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Então acompanha a leitura, diz assim, ó: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam exaustas, aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Antes de você sentar, vamos orar mais uma vez? Pai, ministra o nosso coração, que a tua palavra, Senhor, possa de forma poderosa, pela ação do teu Espírito, tocar nos corações. Pai, que nós possamos ter um coração igual ao coração do nosso Mestre Jesus, porque Ele teve compaixão, e nós precisamos de compaixão. Então, Espírito Santo, derrama compaixão em nossos corações. Batiza-nos, ó Deus, com Teu amor. Enche-nos, ó Deus, de amor às almas perdidas. Nós rogamos, Senhor, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Então, nosso tema é compaixão. E nós estamos nessa conferência Compaixão, é uma conferência, a primeira conferência Compaixão, e estamos muito felizes de receber vocês que são de outras igrejas, até de outras cidades, o pessoal da Igreja Batista lá em Porto Velho, né? Obrigado pela presença de vocês, pastor Jário aqui conosco, né? E tantos outros aqui, o pessoal de Cacaulândia também, da Igreja Batista Manancial das Nações, e todos os demais irmãos aqui que também de algumas igrejas quadrangular, do setor 9, também do pessoal do setor colonial e outros bairros, né? Então, nosso muito obrigado por você estar conosco aqui, e queremos que nesta tarde, nesta conferência, ao longo desse dia, que nós sejamos aqui cada vez mais ativados pelo poder do Espírito Santo, para que vocês saiam daqui motivados, cheios do poder de Deus, para levar o evangelho aonde quer que cada um esteja. Aonde cada um de vocês colocar os pés de vocês, vocês vão estar cheios do poder do Espírito Santo para testemunhar de Jesus, para falar do amor de Deus e levar vidas aos céus, porque o Senhor está realmente desejoso de tirar as pessoas da condição de exaustas e aflitas. Mas, amados, presta atenção comigo. Essa palavra compaixão, o que é compaixão? É uma palavra importante para a gente aprofundar. A palavra compaixão, da língua original, no grego, tem a ideia de entranhas, algo de dentro. Aí pense comigo, quem é mãe aqui? Levanta a mão, mães. Aí, ó, vocês vão entender melhor do que os homens. Quando uma mãe está gerando um filho, e aliás tem umas grávidas aqui, né? Quando você está gerando um filho, e você que já gerou um filho, aí de repente passa aquele período da gestação e chega o dia do parto, dá à luz aquela criança. E aí nasce a criança. O que essa mãe sente por essa criança? Um amor profundo. Aliás, a palavra compaixão tem essa ideia de sair das suas entranhas, um amor por aquela pessoa. Então, aqui nós compreendemos que compaixão é muito mais do que a gente muitas vezes imagina, certo? Porque às vezes a gente fala muito de empatia. O que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro, mas não envolve necessariamente uma ação. A empatia não envolve necessariamente uma ação, mas a diferença é que compaixão, você sente a dor do outro, você sente a miséria do outro, mas você é movido por Deus para fazer alguma coisa, para tirar aquela pessoa da condição que ela se encontra, de perdido, de pecador, de alguém que está sem esperança e sem salvação. Mas aí, irmãos, vem a igreja, nós estamos aqui falando para crentes, amém? Quem é aqui, realmente aqui, servo do Senhor, membro do corpo de Cristo? Diga amém. Glória a Deus. Agora, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque nós temos um compromisso com Deus. Qual é o compromisso que nós temos? Cumprir uma grande missão.
O Jesus chama de a grande comissão. Agora, nós estamos realizando afinco, determinados, esse propósito, essa missão que Deus colocou sobre nossas vidas? Vamos ser sinceros? E aí eu fiquei pensando, porque o pastor Tioli falou, pastor, você vai pregar a primeira mensagem lá, você que vai começar. Eu falei, misericórdia, pastor Tioli. Mas enfim, eu orei, Deus, o que eu vou falar? E aí Deus me deu essa palavra que eu vou compartilhar com vocês agora. Que palavra é? As evidências de alguém que tem compaixão. Quais são as evidências de alguém que tem compaixão? Porque nós falamos que somos crentes, nós estamos congregando e nós fomos treinados como cristãos ao longo da nossa história. Eu falo por mim, certo? A minha história, de que eu achava que ser crente é aceitar Jesus, ser batizado, frequentar uma igreja e ali fazer alguma coisa na igreja. Só que vai muito mais do que isso. E sabe por quê que a igreja do Senhor não está avançando como ela deveria avançar? Porque o potencial da igreja já foi liberado. Atos 1:8 diz que o poder do Espírito Santo foi derramado sobre a igreja para a igreja testemunhar com poder, com autoridade em todo canto. Agora a questão é, por que isso não está acontecendo? Porque a compaixão, ela está enfraquecida. Então, que nesta tarde o Espírito Santo possa ativar essa compaixão no nosso coração, amém? Que o Senhor possa ativar a compaixão no coração da igreja. E nós precisamos observar, como é que eu sei que eu tenho compaixão? Vamos à Bíblia? Vamos lá, Jesus nos ensina algumas evidências. Qual é a primeira? A primeira é, diga comigo, visão. A visão espiritual. Quer ver? Abre aí agora no versículo 36. Mateus 9:36, na parte A. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Ou seja, qual foi a primeira coisa que o texto está declarando em uma palavra de verbo? O verbo ver, de visão. E por que que Jesus teve grande compaixão? Por que que ele se compadeceu daquelas pessoas que foram comparadas como ovelhas? Porque o Senhor não viu apenas pessoas, mas viu pessoas que estavam aflitas, pessoas que estavam exaustas. E por que que ele conseguiu enxergar isso? Porque ele tinha visão. Sabe, amados, muitas vezes a gente olha para as pessoas ao nosso lado, nós vemos pessoas nas praças, pessoas no supermercado, na escola, na faculdade, colega de trabalho. Nós vemos as pessoas, olhamos as pessoas, andamos e passamos no meio das pessoas, mas nós não paramos para ter visão espiritual e tentar enxergar o que é que está no fundo daquela alma, como é que ela se encontra, quais são as necessidades dela. E é exatamente isso que Jesus demonstrou nesse momento. Ele não apenas olhou as pessoas no seu cotidiano, mas ele olhou o que estava a fundo da alma delas, ou seja, a necessidade espiritual. E para isso foi necessário visão. E o que é visão? Visão é permitir a percepção do real estado das pessoas. Visão é você conseguir ver além do físico, é você ver o espiritual. Qual é a necessidade das pessoas? Qual é a real necessidade das pessoas? E sabe umas coisas que acontecem? Nós já estamos em transição. A igreja tem 3 anos, vai fazer em setembro, que começamos as primeiras células. Foram 7 células. E ao longo desse período, nós estamos em transição. Mas o que eu percebo como pastor da igreja? Eu percebo que nem todos estão tendo visão. Nem todos têm percepção do real estado das pessoas. Por quê? Porque na própria célula, onde eu estou, que eu sou líder de uma célula também, lá eu vejo que alguns, eles não conseguem enxergar o real estado e necessidade de pessoas que nos visitam. Nós precisamos ter visão. O que o Senhor Jesus viu nas pessoas? No versículo diz que o Senhor viu pessoas aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O que nós estamos enxergando quando olhamos para as pessoas na nossa célula, no nosso bairro, na igreja, na nossa vida cotidiana? Você já parou para pensar sobre isso? Sabe por quê? Porque dentro de nós há uma natureza egoísta. Nós muitas vezes só pensamos em nós, nas nossas necessidades, em ganhar o meu dinheiro, em lutar pelo meu pão, em pensar nas minhas coisas. Isso não é errado, está tudo bem. É para a gente se preocupar porque temos responsabilidades, porque temos que cuidar da família, cuidar das pessoas. Mas, além disso, isso não é a nossa prioridade aqui na terra.
Lembra quando eu perguntei quem é membro do corpo de Cristo? Vocês disseram que sim, são. Então qual é a prioridade da igreja? A prioridade da igreja, amados irmãos, é levar o evangelho, é pregar o evangelho, é compartilhar do amor de Deus. Esta é a prioridade. Por que eu sei disso? Porque Jesus falou. O que Jesus falou lá em Mateus 6,33? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí eu te pergunto, o reino de Deus é apenas ser salvo? O que é um reino? Reino é um governo, é uma organização celestial aqui na terra. Não é só para você entrar lá, porque se você faz parte de um reino, você não tem que apenas fazer parte dele como integrante, mas você tem que fazer alguma coisa para a manutenção, edificação e sustentação do reino. E aí, amados, eu te pergunto, que lugar você tem ocupado no reino de Deus? E por que eu sei disso? Porque está escrito, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e a justiça. O que justiça é essa? Não é cumprir a vontade de Deus? Não é obedecer? Não é fazer a vontade dele? Então, amados, tudo isso só é possível por visão. Por visão. Então, sem visão, preste atenção comigo. Sem visão, diga comigo, sem visão, não há compaixão. Vocês concordam com isso? Porque o que fez Jesus se compadecer daquela multidão foi porque ele teve o quê? Visão. Vendo Jesus, as pessoas que andavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então ele teve visão, consequentemente ele teve compaixão. E aí eu pergunto, será que nós estamos tendo visão? Visão do reino? Qual foi a segunda evidência? Em segundo lugar, a segunda evidência está em Mateus 9,35. Volta um versículo, por favor. Mateus 9,35. Note que aqui envolve uma coisa fundamental. O verbo, diz a palavra, começa com o verbo. E percorria. Diga comigo, percorria. Percorria Jesus todas as cidades e povoados. Aí, amados, se você tiver a curiosidade de pesquisar o significado dessa palavra percorrer na língua original, não é apenas se movimentar, mas é examinar de forma sistemática cada detalhe, conferir, averiguar, ver o estado. O que Jesus fez? Ele estava em movimento. Então qual é a segunda evidência? Eu vou dizer que a segunda evidência é atitude. Atitude, irmão. Nós precisamos, além de visão, tem que ter atitude, porque não basta você ver a necessidade do estado espiritual das pessoas. Ah, o mundo está perdido, o mundo está em decadência, o mundo está de mal a pior. Mas a pergunta é, já que você viu, você se compadece? E como é que eu sei que você se compadece? Como é que eu sei que eu estou compadecido? Porque além de visão, eu vou ter também atitude. A atitude de me mover, de sair do meu lugar, da minha zona de conforto e percorrer cada lugar possível, cada geografia. E aqui diz que Jesus percorria todas as cidades e as aldeias e povoados. E a compaixão ali, irmãos, é notória que a compaixão de Jesus gerou movimento. A compaixão gera movimento. Igreja estática, parada, acostumada no seu cotidiano, da sua forma de ser, de domingo a domingo, ou no meio de semana, seja quarta, quinta ou terça, de se reunir estaticamente, como um ciclo que não tem fim, um loop, e só se reunir ali nas quatro paredes. Será que essa igreja está cumprindo a grande comissão? Porque Jesus não ficou num templo esperando as pessoas vir até Ele. O texto diz que Ele percorria e averiguava as necessidades de cada cidade e povoado. Mas Jesus queria ver o que naquela cidade? Pensa comigo, o que Jesus queria ver? Vamos ver se a prefeitura está cuidando dessa cidade. Como é que está o estado da escola, dos hospitais? Como é que está a praça pública? Como é que está tudo aquilo que uma cidade pode oferecer para as pessoas? Jesus estava com esse objetivo, sim ou não? Não. Qual era o objetivo de Jesus? Não era necessariamente a cidade, mas quem habita na cidade, pessoas. A compaixão não é em relação a coisas, a compaixão é em relação a pessoas. Então, amados, nós precisamos compreender que quem tem compaixão tem atitude,
tem atitude. E quais são as atitudes que Jesus demonstrou? No versículo aqui mostra pelo menos 4. 4 atitudes. Eu vou rapidamente compartilhar com vocês. A primeira nós já falamos que é percorrer, que é conferir toda a extensão para examinar. E depois, além disso, o que Jesus fez? Quando ele estava conferindo e ele viu a necessidade, ele teve visão, ele teve atitude, e ao se deparar cara a cara, face a face com a necessidade daquelas pessoas, o que ele fez? A primeira coisa, após percorrer, aí vem uma segunda coisa. Qual foi? Ele ensinou. Ele ensinou. Jesus ensinou, irmãos. O que significa ensinar? Significa também discipular. Discipular. E quando a gente fala em discipular, você tem ideia como é que se discipula alguém? Como é que você pode discipular alguém? E discipular alguém é atitude de compaixão. Porque é vida na vida. É vida na vida. É você ali ajudando aquela pessoa, ouvindo a história dela, é instruindo, é ensinando, é corrigindo, é exortando, é você usando a Bíblia. E aliás, tem um texto bíblico que fundamenta bem isso, 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a escritura, ela é divinamente inspirada por Deus, proveitosa para redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que todo homem e mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. E que boa obra é essa? Dar continuidade à obra do reino. Então, amados, nós precisamos nos envolver, nós precisamos de ação, nós precisamos de atitude, porque na visão da igreja, que é congregacional, que é a visão, vou usar esse termo, que é tradicional, aquela visão que a gente aprendeu, é uma visão estática. Por quê? É uma visão de clero. Existe um pastor, um professor da escola bíblica, que está ensinando, compartilhando, e fica ali a igreja só recebendo, e não tem nunca uma formatura de formação de novos professores e discipuladores, para que haja o objetivo do reino de Deus, que é a multiplicação de discípulos. Aí, irmãos, eu te pergunto, você tem quanto tempo de igreja? 5, 10, 15, 20 anos, e você aprendeu o suficiente para ensinar a outros? Se sim, o que você está fazendo? Se você tem compaixão, você vai percorrer, você vai ao encontro daquele que está necessitado, porque você tem visão, Deus tocou no seu coração, e você vai ter atitude de ir até essa pessoa, você vai ensinar essa pessoa, você vai discipular essa pessoa. E a maior miséria que as pessoas têm, não é a miséria ou a falta de pão, mas é a falta da palavra de Deus. Aliás, Jesus falou que nós precisamos ensinar aos novos discípulos a guardar todas as coisas que Ele tem nos mandado, porque assim Ele está conosco pelos séculos dos séculos. E aí, irmãos, nós vamos avançando. Qual é a terceira atitude? Dentro do versículo 35, Ele percorreu, Ele ensinou, e depois Ele foi fazer o quê? Pregou. O que é pregar? Aí talvez você pense, mas Ele já ensinou? Será que ensinar e pregar é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Ensinar tem mais a ver com educar, discipular. Pregar é anunciar as boas novas de salvação. Pregar é falar de Jesus. É falar que só há um Salvador, só há um caminho. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então nós precisamos, irmãos, compreender que Jesus, Ele foi ali em atitude, pregar o Evangelho do Reino. Está claro o texto. E aí, sabe, vem na minha mente aquele texto lá em Romanos 10, 14, que a gente conhece, todo crente conhece esse texto. Que texto é esse? Abre aí a sua Bíblia para você conferir. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 14, que diz assim, como, porém, invocarão aquele a quem eles não creram. Porque está escrito antes desse que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como é que eles vão invocar se eles não creram? Como crerão se não há como eles ter o meio pela qual isso possa acontecer? E aí o texto vai discorrendo. Como crerão naquele que eles nunca ouviram, nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão? Como pregarão se não forem enviados? E aí eu te pergunto, você foi enviado? Você que está aqui nesta tarde, você foi enviado? Você entende que Jesus te enviou? Se sim, dá uma olhada para os seus pés. Como é que eles são? A Bíblia diz, quão formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas.
Aí você fala assim, mas minha unha está encravada, não tem problema. Jesus não quer olhar a sua unha, Ele quer olhar se tem calo nos teus pés, porque você está andando, você está percorrendo, você está pregando, você está ensinando, você está fazendo a obra de Deus. Por quê? Porque você tem uma evidência no teu coração. Que evidência é essa? A evidência que você tem compaixão. Como? Porque você não está parado, você está em movimento, você está em ação, você tem atitude. Então, irmãos, presta atenção. Não basta apenas ter visão, também tem que ter atitude. E o texto diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, ou coisas que realmente têm a ver com o novo nascimento, a salvação das pessoas. E por fim, dentro desse ponto, a quarta atitude de uma evidência de alguém, dentro da atitude, quarta atitude de alguém que realmente é movido por compaixão. Qual é? O texto fala que ele curava todas as doenças. Diz o texto, lá em Mateus 9,35d, curando toda sorte de doenças e enfermidades. E aí a gente pergunta, como é que a gente pode fazer isso? Porque nós nem todos têm dom de curar. Pode ser que dentre nós tem alguns que têm dom de curar. Só que tem uma coisa, nós temos e podemos orar para o Deus dos céus curar. Você crê que Deus cura? Ainda hoje? Então nós podemos orar. Irmãos, na nossa célula já teve evidências de cura, porque Deus ouviu as nossas orações. Uma menina que estava na UTI, desenganada, tida como morta, oramos por ela. É claro que não foi somente a célula, a nossa célula, mas muitas outras pessoas, a igreja também orou. E Deus trouxe aquela menina de volta, ela foi curada, ela voltou. A mãe dela frequenta a nossa célula. A mãe dela ainda não é uma pessoa ligada à igreja, ela só vai na célula, mas ela está no processo, mas ela já viu que Deus ouve orações, Deus ouve a oração do justo. E aí, amado, por que é importante a gente orar para que haja cura? Porque Jesus nos ensina que nós precisamos estar dispostos para cuidar de gente, cuidar de pessoas. Você está disposto a cuidar de gente? Amém? Porque isso mostra compaixão. Qual é então as evidências até então que eu compartilhei com vocês? De alguém que realmente está evidenciando compaixão. A primeira é o quê? Visão. A segunda é atitude. E aí, declaro, mostramos 4 atitudes, que é percorrer, ensinar, pregar e curar. Agora vamos à terceira evidência. Qual é a terceira evidência? À luz do próprio texto. Vamos lá. Em Mateus 9,37, confere aí o texto, bastante conhecido. O texto diz assim, ó. E então, se dirigiu Jesus aos seus discípulos e ele disse, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, qual é a terceira evidência que Jesus teve aqui? Diga comigo, discernimento. Nós precisamos ter discernimento das necessidades. Qual é a necessidade, naquele momento, discernida por Jesus? Que havia já uma colheita preparada, mas a quantidade de trabalhadores ou obreiros era insuficiente. Qual é a visão de Jesus? Eu preciso estimular os meus discípulos a enxergar o que eu estou enxergando. Eu tenho que mover eles a sair do estado que eles estão, muitas vezes parados, para eles agirem como eu estou agindo. Eu preciso ter o discernimento que é necessário aqui, mover esses discípulos a fazer o que é necessário para a colheita, porque Jesus estava preocupado com aquelas almas que poderiam ir para o inferno. Mas o que ele falou? Ele desafiou seus discípulos a olhar o que ele estava enxergando. Olha o que eu estou vendo, a colheita está pronta. O discernimento então aponta para uma capacitação e também com a visão de ter multiplicação. Qual é a multiplicação? Cada um daqueles discípulos que colhesse aquela colheita viria para o celeiro de Deus. Ou seja, um novo discípulo. Então nós precisamos ter esse entendimento, irmãos. Mas como é que a gente pode ter mais trabalhadores? É claro que mais adiante vai falar sobre isso. Mas aqui, para nós, como é que nós podemos ter mais trabalhadores?
Nós precisamos compartilhar o que Jesus estava compartilhando: visão, atitude e discernimento. Visão, atitude, discernimento. E aí vem, irmãos, o desafiar, o nutrir e o apoiar. Eu vou te desafiar a ver o que eu estou vendo. Eu vou te desafiar, eu vou te nutrir, eu vou te capacitar, para que eu possa te apoiar e te enviar como um novo discípulo para fazer o que Jesus fez. E assim, irmãos, de forma simultânea, a igreja vai expandindo e vai crescendo, e vai crescendo. E uma coisa que me chama a atenção é, entre pastores, cada pastor, o sonho de todo pastor é ver sua igreja crescer. Vocês concordam comigo? Agora, tem uma coisa: qual é a motivação desse crescimento? E eu me pergunto: Deus, não me deixa ser motivado de forma errada, por vaidade, para ficar dizendo a minha igreja tem tantas pessoas. Porque, irmãos, Jesus não viu números, Jesus viu almas. Jesus sentiu amor por elas. Jesus conhece cada uma delas. Elas não são um número, uma estatística. Elas são indivíduos que o Senhor ama, igual ama você, a mim e a qualquer outro. Eu creio que se uma pessoa fosse aceitar Jesus, ainda assim ele morreria na cruz por essa única pessoa, porque agradou ao Pai, moê-lo e fazer Jesus enfermar naquela cruz. E muitas vezes a gente não se compadece, a gente não entende o tamanho deste amor, mas precisamos sentir no nosso coração esse amor, porque senão, irmãos, nós não vamos ter visão, nós não vamos ter atitude, e nós muito menos teremos discernimento. Certa vez Jesus estava com os discípulos, naquela ocasião, no João capítulo 4, onde Jesus teve um encontro com aquela mulher samaritana. Mas eu quero compartilhar com você um versículo apenas, em João 4, o versículo 35. Abre para você conferir esse texto. E aqui, enquanto Jesus estava falando uma coisa que é semelhante ao que eu estava no versículo a qual nós estamos lendo, sobre olhar os campos e a seara que está pronto para a colheita, o Senhor falou assim: levantai os vossos olhos e vede os campos, pois eles já estão brancos para a ceifa. E Jesus, ele falou isso sobre uma samaritana. Por quê? Imagine, para os seus discípulos foi muito estranho Jesus falar isso ali naquele momento. Por quê? Porque quando os discípulos de Jesus olhavam para uma samaritana, o que eles estavam vendo? Um problema. Uma pessoa suja, indigna. Uma pessoa que não merece. Mas, irmãos, é a mesma coisa que acontece nas células, ou até mesmo na igreja. Às vezes vai chegar pessoas que você fala: nossa, é um problema. É um problema. Lá na nossa célula, irmão, tem uma pessoa que vai, nos acompanha, que é um embriagado. Ele volta e meia, ele chega lá, irmãos, e incomoda muitas vezes. Mas aí entra, aonde que nós somos verdadeiramente cristãos? Será que temos compaixão? Quantas vezes não deu vontade de falar: não abre a porta para ele não. Mas ele dá: eu posso participar, e ali. E muitas vezes ele foi uma pessoa, digamos assim, indigesta, uma pessoa inadequada, uma pessoa que importunava e tal. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Quem transforma é Deus, e o Espírito Santo tem poder de transformar. E deixa eu falar uma coisa para vocês: as duas últimas vezes que ele foi na nossa célula, ele chegou lá menos bêbado. Entendeu? Estava embriagado, estava, mas bem menos. E eu falei para ele uma vez, e a outra vez foi minha esposa. Falou para ele: vai na tua casa, toma um banho, volta. E ele fez. E a Sheila, que desse jeito dela, e ela falou: nossa, você está cheirosinho, né? Aquele cheio de cachaça não está aqui. E ele se sentiu à vontade. Um dia ele participou, todo mundo riu com ele. E sabe o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? O Espírito Santo está trabalhando com ele. Ele vai se converter. Eu profetizo salvação na vida dele, irmãos. Amém? Glória a Deus para isso. Louvado é o nome do Senhor. Ele vai se converter em nome de Jesus. Glória a Deus. Então nós precisamos entender que os discípulos olharam para aquela mulher e falaram: nossa, essa mulher aí, essa mulher tem um monte de marido, essa mulher não merece. O que o mestre está falando com ela? Mas aonde os discípulos viam um problema, Jesus estava vendo uma colheita, uma alma pela qual ele deu a sua própria vida. E por fim, irmãos, a quarta evidência que Jesus mostra que ele tinha compaixão, sabe qual que é? A oração. Oração. Olha lá no versículo 38, Mateus 9, está escrito: rogai, pois, ao Senhor da seara,
para que mande trabalhadores para a seara do Senhor. Ou seja, o que significa rogar? É uma súplica intensa. E aí, amados, a gente vê, cadê os líderes de célula? Quem é líder de célula? Diga amém. Você olha para a sua célula e você fala assim, nossa, eu estou sozinho, porque os que estão comigo aqui não estão me ajudando. Estão acomodados. Eu preciso de trabalhadores, eu preciso de um líder em treinamento. O maior desafio de uma célula é estar um líder em treinamento. Porque sem líder de treinamento, sem um novo líder, sem multiplicação de... não há multiplicação da célula. Então nós precisamos rogar ao Senhor da seara. Toca, Senhor, vai, bota compaixão. Estraga a parede, mancha sofá. É uma coisa, é outra. E as pessoas que são apegadas às coisas materiais jamais vai fazer um negócio desse. Por quê, irmãos? Porque não tem compaixão. Muitas vezes você vai se sentir ofendido. O pastor está dizendo que eu não tenho compaixão porque eu não quero ser um anfitrião, ou por isso. Irmãos, se nós realmente estamos com os nossos olhos fixos em Jesus e amando o reino dele, eu te pergunto, o que vale mais? As coisas deste mundo ou as coisas celestiais? E apoiar, e que tudo vai ficar, mas a gente tem que ajuntar no céu. Como é que se ajunta tesouro no céu, se não fazendo a vontade do reino? Porque cada alma que nós tiramos do inferno é uma celebração nos céus, amém, irmãos? Glória a Deus. E Jesus, irmãos, ele não fez nada sozinho. Jesus não tentou fazer a obra sozinho. Aliás, ele treinou os seus discípulos, que treinou discípulos, que treinou discípulos, e que multiplicou discípulos, e aí a igreja cresceu e chegou até nós. Vai parar em você? Ou você vai ser movido por compaixão? Pensa bem. O galardão de cada um está reservado. Grande comissão. Porque Jesus falou, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Aí eu te pergunto, quem vai querer sair sem compaixão? Sem compaixão, sem compaixão. Como é que você vai mover da sua zona de conforto para ir para um lugar distante para fazer? E oração. Amém? Glória a Deus. E neste momento, eu gostaria de pedir para o pessoal do louvor se posicionar aqui comigo, por gentileza. E eu quero falar com vocês uma coisa. Como está o seu coração? A Bíblia diz, lá no Evangelho de Mateus 24, versículo 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor das Escrituras, que o fogo de Deus, irmãos, possa acender nos nossos corações, que a compaixão seja um combustível para nos mover a fazer a grande comissão. E aí eu quero encerrar com vocês agora sim. Coloque-se de pé, por favor. E eu quero convidar você para pensar sobre algo. Lá em Romanos capítulo 5, na parte B, diz assim: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Você é batizado com o Espírito Santo? Você tem a presença do Espírito Santo em sua vida? Então, fale com ele aí agora. Espírito Santo, tira a frieza do meu coração. Acenda o fogo de Deus em mim. Senhor, eu quero queimar de amor pelas almas perdidas, Senhor. Eu quero ter compaixão, assim como Jesus, que olhou as pessoas e viu ali o estado miserável que elas se encontravam. Elas precisavam do amor de Deus. Elas precisavam de salvação. Elas precisavam de cura. Elas precisavam de libertação. Elas precisavam de uma nova vida. Mas isso não era possível sem o Evangelho. Irmãos, nós precisamos anunciar o Evangelho. Nós precisamos abrir nossos corações, abrir nossas vidas, abrir o nosso tempo, abrir as nossas casas, para viver essa grande compaixão, para se compadecer, para fazer a obra de Deus. Mas, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Se o Espírito Santo de Deus não estiver transbordando em nós, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Porque o que move o povo de Deus a fazer loucuras é a compaixão. Aí a pergunta é, você está disposto a ser louco pela obra de Jesus? Você está disposto a ser alguém que tenha visão e compaixão pelas almas perdidas, não importa quem seja, sem nenhum tipo de julgamento, mas simplesmente falando, Senhor, eu vou falar de Jesus. Senhor, eu vou até essa pessoa, eu vou ensinar, eu vou pregar, eu vou liberar cura sobre a vida dela. Senhor, eu vou ser instrumento dos céus na vida dessa pessoa. Irmãos, e aonde é o melhor lugar para fazer isso, irmãos? Se não
em um pequeno grupo, numa célula. E aí eu pergunto, você entende essa visão? Então vamos orar ao Senhor neste momento, para que Ele possa acender esse fogo em nós, essa compaixão em nós, irmãos. Vamos orar, coloque a mão no seu coração e declare assim: Senhor Jesus, acende essa paixão no meu coração, essa compaixão pelas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo seja derramado em nossos corações, que o Senhor venha acender, Senhor, uma visão espiritual. Ó Deus, abençoa a cada um que está aqui neste momento, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um. Alguns aqui já estão contagiados, estão animados, estão realmente desejosos, mas tem outros que estão mais ou menos, Senhor. Tem alguns que estão desanimados, tem alguns frios na fé, mas, Senhor, que ninguém saia aqui neste dia sem ser contagiado, Senhor, pela Tua compaixão. Nós declaramos aqui, ó Deus, um avivamento na vida do Teu povo. Nós declaramos aqui, ó Deus, um povo, Senhor, movido pelo Espírito do Senhor. Nós declaramos aqui um povo animado, dispostos a abrir as suas vidas, seus corações, o seu tempo, a sua casa, para anunciar o Evangelho. Pai, faz a obra, que o Senhor faça essa obra, que o Senhor ative, ó Deus, a obra no coração da Tua igreja, no nome de Jesus. Declare você que creu, amém? Glória a Deus. Agora